aqui. Feito. Então, a gente tinha parado no texto do Brasil, né? Próximo ponto, né? Nós vamos utilizar o botão da segunda resposta do Brasil, né? Local, R2, Brasil. Local R2 Brasil. Display. Rounded bracket. Grupo Brasil. Pergunta Brasil. Meio X, meio Y, meio X. Aí eu vou botar 0,63, porque eu vou aumentar 15 aqui, ó. Então, vamos lá. Meio X. Vou botar mais 15 pixels. Y vezes 0,63, tá? E a altura e a largura e altura a mesma do primeiro botão. X vezes 0,6 e Y vezes 0,09, com arredondamento de 100. E vamos colocar a cor nele. R2 Brasil, 2 pontos, 7 fio cola, aquela coisinha marota. Beleza. E agora vamos criar o texto do botão 2. Local, R2 Brasil, texto, tá? Display, ponto, new text, grupo Brasil, pergunta, ponto Brasil, ponto respostas, índice 2. Pergunta, ponto Brasil, ponto respostas, abre índice 2, tá? E aí vamos colocar, atrelar R2 Brasil X, R2 Brasil Y, R2 Brasil ponto X, R2 Brasil ponto Y, R2 Brasil ponto Y. Fonte nula, tamanho 100. Colômbia, né? Ele já foi lá e puxou do índice da Colômbia. E por último, vamos criar o último botão, né? Local, R3 Brasil, display, ponto, new, rounded, bracket, paga a galera todinha, grupo Brasil,
meio x. Aí eu olho aqui, o último coloquei o y em 63, vou botar mais 15 pixels em cima, y vezes 0,78, y vezes 0,78, opa, 0,78, isso, galera. Aí repito a altura e largura, da mesma forma, e o arredondamento de 100. Apareceu aqui. Vamos colocar a cozinha nele. R3 Brasil, 2 pontos, 7 fio cola e a cozinha marota que a gente criou. Beleza. Último ponto para criar o bloco do Brasil vai ser colocar o texto. Local R3 Brasil, texto, display, ponto, new text, grupo Brasil, pergunta, ponto Brasil, ponto respostas, índice 3. Pergunta, ponto, Brasil, ponto, respostas. Vamos lá. Brasil, ponto, respostas. Abro o índice 3, tá? E aí faço aquela mesma história. R3 Brasil.x, R3 Brasil.y, R3 Brasil.x, R3 Brasil.y, fonte nula, tamanho 100. Beleza. Criamos o nosso último botão, né, com a opção Argentina, dos hermanos. Beleza? Então, gente, a gente tem aqui, certo? Até o presente momento, a gente criou já o nosso grupo do Brasil por completo, com os botões, com os textos, com tudo direitinho, certo? E criamos também o da China. Só que o da China, como a gente está trabalhando em camadas, eu coloquei o grupo da China com alfa 0 para a gente poder trabalhar nesse grupo agora, certo? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Qual vai ser o próximo ponto que a gente vai criar? Nós vamos criar o grupo da Venezuela, tá? Mas a gente viu que essa digitação é deveras demorada, né? Você perde um pouco desse tempo dessa digitação, tá? Pra gente que está aprendendo, o bom mesmo é digitar, tá? Mas como a gente não... Eu quero finalizar uma parte dessa parte do jogo hoje, nosso tempo não é tão extenso. Eu queria mostrar para vocês aquele pulo do gato que eu falei, que a gente pode reaproveitar o código, tá? A gente pode reaproveitar o código e dar dar celeridade para quando a gente for fazer essas trocas, tá? Então aqui, ó, deixa eu colocar um alfa 0 aqui no Brasil para fazer com que a gente crie agora a declaração da Venezuela e a gente consiga ver, tá? Então, ao final aqui, eu vou colocar aqui, ó, grupo Brasil ponto alfa igual a 0. Quando eu salvei, sumiu tudo de novo, né? Porque afinal de contas agora a gente vai entrar com as nossas informações da declaração da Venezuela. Então, eu venho aqui agora, ó, declaração Venezuela, tá?
que é que eu vou fazer? Em vez de eu pegar e digitar todo esse blocozão aqui, ó, de informação das criações do bloco do Brasil, tá? Criação do bloco Brasil. Criação do bloco Brasil. Criação, declaração Venezuela. Criação bloco Brasil. Ou Venezuela. Bloco Venezuela. Pronto. Então, eu tenho aqui, ó, criação do bloco China, né? Criação da bandeira, declaração na China, criação da bandeira, criação na Eu coloquei aqui, criação das respostas, criação do bloco do Brasil. Eu só estou confirmando se o nosso código está direitinho do jeito que a gente colocou. Declaração na China, pergunta 01. Declaração do Brasil, pergunta 02. A gente deixar bem igual. Criação do bloco China. Tá aqui, criação do bloco Brasil. Faltou criação da bandeira aqui, ó. Que eu esqueci de colocar. Ctrl C. Tá aqui. Criação da bandeira. Criação do bloco do Brasil e criação das respostas. Beleza. Show de bola. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente pegar todo esse código aqui, ó, do Brasil, ó, e vou copiar ele e vou replicar ele aqui embaixo, tá? Aí é aquela coisa, se eu salvar agora, ele vai me exibir, mas ele vai fazer exibição fazendo referência ao Brasil, só que a gente não quer o Brasil, a gente quer ver a Venezuela agora. Aí é que entra o pulo do gato. Lembra que quando a gente clica aqui, ó, a gente seleciona uma palavra, ó. Pera aí. Eu vou selecionar essa palavra aqui, ó, Brasil. Tá vendo? Quando eu seleciono Brasil, ele sai puxando todos os Brasil para mim, ó. Brasil, 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 Brasil. Tanto para cima como para baixo, tá? Mas aí existe um atalho no VS Code que ele vai substituir todos esses nomes de Brasil, mas eu vou escolher eles, tá? Eu vou selecionar quais são eles, tá? Então, eu selecionei aqui a palavra Brasil e vou começar a segurar a tecla Ctrl e vou apertar um D. Quando eu fizer isso, ó, vocês vão ver que ele selecionou o próximo Brasil da lista. Agora, próximo Brasil, próximo Brasil, próximo Brasil, e assim eu vou. Onde tiver Brasil, eu vou colocar Venezuela, tá? Isso vai me dar agilidade? Vai dar agilidade. Mas eu tenho que prestar atenção ao seguinte. O Venezuela, em dados momentos, começa com a letra V maiúscula e em dados momentos vai começar com V minúsculo. Lembrando que o nosso código, ele é case sensitive. Então, a gente vai ter que na parte de perguntas e respostas, nós vamos ter que colocar o B minúsculo, tá, gente? Então, ó, tô quase selecionando todos os códigos, ó, que contém Brasil. E agora sim, uma vez selecionados, eu posso vir aqui, ó, apagar, apaguei tudo e escrever Venezuela. Ah, que eu tô com o caps lock ligado. Venezuela. Beleza? Então assim, ó, de uma vezada só, eu reaproveitei o código. De uma vez só, eu aproveitei o código, tá? Onde tinha Brasil, eu substituí por Venezuela. Só que eu tenho que ter na minha mente, certo? Eu tenho que ter na minha mente a seguinte coisa. Naquela parte, pergunta, ponto, Venezuela, ponto, respostas, lá o V é minúsculo, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou ter que ir neles, um a um, substituir. Só que vou ter que estar substituindo o quê? Vou estar substituindo o quê? 3 vezes no meio desse código todinho aqui. Legal, né? Eu não precisei sair um a um, tá. Do jeito que eu fiz aqui, ele substituiu. Ó, provavelmente aqui, ó, tá dando erro,
que provavelmente eu deixei de substituir algum que era para ter sido substituído. Então vamos rever. Por isso que às vezes eu não gosto de fazer esse reaproveitamento do código assim de cara. Então vamos aqui, já que o código tá todo digitado aqui, nós vamos Venezuela. Venezuela. Vamos ver. Bloco Venezuela, beleza. Display, tal, bloco Venezuela, ponto alfa. Perfeito. Como é que a gente pode fazer? Onde é que está o erro? Uma coisa que eu faço bastante. Eu comento o código, tá? Eu comento o código e vou salvando novamente e dando reload na engine, ó. Tá dando erro aqui no começo, ó. Na linha 7. Vamos ver aqui no meu console. Ó, erro de função. Go to scene. Meilua check. Flag compose. No 234. Deixa eu ver aqui. 234. Não, 234 não é não. Deixa eu ver aqui uma coisa. Começa aqui com a bandeira. Tirar o bloco também. Vou comentar o bloco. Vou salvar, vou dar um reload. Continua dando erro. É aqui, ó. Display new image bracket. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O pergunta Venezuela. Ó, o V minúsculo aqui, ó. Aí ele já começa a estourar já começa a estourar a partir daqui. Salvei de novo, vou dar um reload. Ó, já começou a resolver. Vamos ver se no bloco vai dar certo agora. Descomenta o bloco e salva. Opa, o bloco está correto. Vem aqui e confira de novo. R1, set fill color. Beleza. Aparentemente aqui não tem erro. Vou descomentar. Também vou descomentar. Não vai ficar repetido. Vamos salvar. Opa! Viu só o tempo que a gente está ganhando aqui? Nessa brincadeira. Opa! E aí vai. Comentar. Opa! Então eu acho que o erro era naquele primeiro V. Viram agora a importância de sempre se atentar a essa questão do case sensitive? Da diferenciação das letras maiúsculas com as letras minúsculas? Então aqui, ó, rapidinho a gente conseguiu criar todo o nosso declaração da Venezuela, com bloco, com os botões, com as respostas, com tudo aqui, só na base do copiar colou, porque afinal de contas a gente já sabe onde está a altura dos botões, localização do bloco, os textos. É só substituir a chamada das informações. Beleza, meu bloco Venezuela, rapidez, eu finalizei, tá? O que é o próximo passo que a gente vai fazer? Certo? Vamos criar, né? Nós vamos criar, feitas as declarações iniciais, nós vamos criar a declaração das funcionalidades, tá? Que aí é que vai fazer, a gente vai fazer com que o nosso botão, pô, realmente, pois aí, esse truque do Ctrl D, olha o tanto de informação que a gente ia ter que digitar, tá? Olha o tanto de informação que a gente ia ter que criar aqui, que a gente não teve que digitar a celeridade que a gente teve. Declaração do Brasil. Só substituir essa resposta aqui. Aqui, ó. Tá errado. Declaração Brasil, no caso é Venezuela. Declaração da Venezuela. Venezuela. Pergunta 03. Tá? Então, a gente aqui a gente já criou, né, o nosso bloco 1, nosso bloco 2, nosso bloco 3, tá? Eu vou, nesse primeiro momento agora, eu vou deixar o bloco da Venezuela comentado, porque eu sei
que o nosso, porque eu sei que já tá tudo certo, tá? Vou comentar ele aqui, vou salvar, ele vai sumir lá, só tirar um espaço aqui, tá demais, beleza, tá? E vou botar um alfa no grupo da China, tá? Porque afinal de contas, essa é a nossa primeira pergunta, tá? Nós vamos agora criar as declarações de função. Vamos fazer com que esses botões fiquem funcionais, certo? Então, passando aqui a declaração da Venezuela, nós vamos dar um espacinho, tá? E vamos começar a colocar a declaração de das funcionalidades, que é onde nós vamos criar as nossas funções. Declaração das funcionalidades. Tá? Então, vamos criar uma função chamada verifica China, certo? Acabei de ver aqui um negócio aqui que eu tinha passado desapercebido. Function, tá? Vamos criar aqui, ó, a function. O nome da function eu vou botar verifica China, tá? Dentro dele eu vou dizer que eu quero que ele verifique o evento. Lembra do event phase, event target que a gente tinha? Tá. Então o que a gente vai fazer? Eu vou, primeiro momento, eu vou colocar o event, tá? Não é o event listener, é só event, tá? E no corpo dela aqui, eu vou criar a condição if, tá? Então, qual é a condição? A condição vai ser a seguinte. Lembra nas fases de evento, que a gente tem um toque de entrada, né? Da mesma forma que a gente usou lá no menu, a gente vai usar um event phase de begin, que vai ter o toque de entrada. Event ponto phase, certo? Igual a begin, tá? Só que acontece, quando ele detectar esse toque, tá? Eu quero dizer aonde é que eu quero que ele vá detectar esse toque, certo? Eu tenho que colocar um if, tá? Vou chegar aqui e vou botar o if. Quer dizer, eu vou botar o if do event target. Então venho de novo aqui, ó. If, ele vai puxar qual é a condição. Aí eu vou dizer, eu quero que ele enxergue um determinado evento. Event ponto phase, tá? Event ponto phase igual a resposta 1 da China. Resposta 1 China, certo? Eu quero que ele faça o quê? Que ele bote uma cor. Eu quero que ele bote uma cor no meu botão. Então, R1 China, certo? R1 China. Set fill color 0,7,0, para não ficar um verde tão forte. Estou usando 70% do verde. Tá. Feito isso, eu tenho que criar logo aqui embaixo, logo esse último end aqui da função, após esse último end da minha função, vou dar um Ctrl Z aqui. Logo após esse meu end dessa função aqui, eu tenho que colocar o quê? Eu tenho que colocar o event listener para a função de toque, tá? Então, quando ocorrer o toque,
ele vai acionar a função verifica China, certo? E vai rodar vai dar a funcionalidade do botão. Ativou na 148. Event phase China. Deixa eu ver. O Luiz Alberto sempre já de olho aqui. Deixa eu ver aqui. Event phase R1 China. Aqui, ó, logo após esse último end aqui, ó, eu já vou colocar o event listener, tá? No caso vai ser R1 China, dois pontos, add event listener, vai ser touch, certo? E ele vai puxar a função verifica China. Não, tá aqui, ó, event target. Aqui, ó. Aqui no caso o event listener vai ser o botão de toque. Tá vendo, ó? Vou dar um reload aqui, ó. O que é que tá acontecendo? Eu falei para ele que a fase que ele vai enxergar vai ser o begun, que vai ser o de entrada, certo? Quem vai ser o target, quem vai ser o alvo dessa fase de toque vai ser o R1, que é essa primeira resposta. Para a função funcionar de boa, tá? Ele vai ter que ter esse event listener, certo? Então, quando eu estou clicando agora no botão China, ele já está ficando verdinho, tá? Mas eu quero que ele faça o quê? Quando eu clicar no botão China e ele ficar verde, ele vai me jogar para a próxima cena. No caso, nem a próxima cena. Ele vai me chamar o próximo bloco, que seria o bloco do Brasil, com a pergunta, com a bandeira do Brasil e as possíveis respostas, tá? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Antes, logo, para eu não me esquecer, muito importante, como eu vou ter que criar o mesmo evento, o mesmo event target para os demais botões, eu já vou fazer o event listener para o R2 e para o R3. Então eu vou copiar aqui o meu código para fazer de novo um reaproveitamento do meu código. Vou botar aqui, ó. Só renomear aqui, ó. Então eu vou ter um event listener para a resposta 1, vou ter um event listener para a resposta 2 e vou ter um event listener para a resposta 3. Certo? Show de bola, tranquilo e calmo. Certo? Aí, o que é que vai acontecer? Eu digo para ele que eu tenho que dizer para ele, eu tenho que botar uma função, certo? Que vá jogar. Eu vou fazer o go to scene, né? Eu vou jogar ele para outra cena. Só que acontece, o ideal que isso acontecesse é dele dar um tempo, dele ficar verde, depois dar um tempo e depois ele jogar para o outro, tá? Por que vai acontecer? Deixa eu ver aqui nas minhas anotações aqui, ó. Criação das fontes verificando. O que acontece com o meu grupo China que está invisível? Tá? No primeiro momento, vamos fazer a troca do botão para indicar a resposta certa. Entrada e saída. Certo e errado. Tá? É exatamente o que a gente está criando agora. Se utilizarmos o alfa para remover o grupo China após a resposta correta, não vamos dar tempo de ver como ficaria o botão com a cor verde. A gente está vendo agora
por enquanto, né? Porque o que vai acontecer? Quando a gente der a resposta verde, ele vai chamar um alfa, ele vai dar um alfa ele vai dar um alfa 1, ele vai dar um alfa 0 na China, certo? E aí a gente não vai ver ele ficar verde aqui. Então, o ideal é que a gente utilize o Perform with Delay, aquele timer Perform with Delay, que ele vai fazer o quê? Ele vai dar um atraso para a gente poder ver o botão ficar verde, para depois ele sumir com esse bloco todo da China e ir para o Brasil, tá? Vai ficar mais ou menos assim. Vou dar um Enter aqui, certo? E outro Enter aqui só para vocês poderem visualizar melhor, tá? Então aqui, ó, timer, ponto, perform with delay, tá? E aí ele vai perguntar o tempo, quem vai escutar ele, tá? E tempo e quem vai escutar ele. Então eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar um tempo de 1 segundo, 1000 milissegundos. Vou criar uma função, tá? Uma função, no caso aqui, anônima, function. Ó, function. Nome da function em branco, os 3 pontinhos em branco também. Volta, tá? E no body dele, nessa função, dentro dessa função aqui, eu vou criar um transition to. O que é que esse transition to vai fazer? Ele vai pegar o alfa e vai transformar o alfa que uma hora estava alfa 1, vai transformar ele em alfa 0, tá? Ó, transition ponto to, tá? Aí ele vai me perguntar quem é o alvo. Aí no alvo vai ser o grupo China. Eu quero tirar o grupo China de cena. Aí eu boto aqui, ó, grupo China. Quero tirar o grupo China de cena. Nos parâmetros, tá? Os parâmetros a gente vai abrir umas chaves, que aí eu vou colocar o que? O tempo que ele vai levar para fazer isso e o que é que ele vai executar depois. Aí no caso aqui, ó, abrir os parênteses, tá? Ai, cara, senão vai atrapalhar a minha vida aqui, tá? Abrir aqui. Vou colocar quem? Time igual a meio segundo, certo? E vou dizer que eu quero que ele transforme o alfa em 0, tá? E quando fizer isso, tá? Ele vai me chamar aquela função do onComplete, tá? Para quando ele o onComplete ele vai dar gatilho em outra função em outra função anônima que vai chamar o grupo do Brasil em meio segundo, transformando o Brasil em alfa 1 para ser visualizado, certo? Então vamos lá. Eu venho aqui, ó, onComplete, tá aqui o nosso querido onComplete, que vai criar outra função, porque a gente sabe que as nossas funções funcionam como gatilhos, certo? Novamente, uma função anônima, então eu apago esse nome que vem aqui depois, pago esses 3 pontinhos aqui também. Deixa eu fechar aqui para ficar mais fácil da gente conseguir visualizar, certo? E no body dela, que é no corpo dela, eu vou criar um transition to, que eu vou fazer com que eu chame o meu grupo do Brasil. Transition ponto to, certo? Aí é a mesma coisa. Ele vai perguntar quem é o target e quais são os parâmetros. Deixa eu apagar isso aqui para não atrapalhar. Quem vai ser o meu target? Vai ser o grupo Brasil. Grupo Brasil, certo? Aí vou passar para ele os parâmetros. Abro chaves e aí digo para ele, ó, eu quero um tempo de meio segundo, certo? E ele vai fazer um alfa igual a 1. Ele vai se tornar visível para mim.
Aí, ó, bem aqui, certo? Lembra que nesse ponto aqui, quando a gente puxa o nosso time performer with delay, a gente passa o quê? A gente passa o tempo, a função que ele vai executar e quantas vezes que a gente quer que ele execute. Então, bem aqui, depois desse end aqui, ó, depois desse end, eu tenho que colocar uma vírgula nele e dizer 1. Porque eu estou finalizando a função e estou dizendo que eu quero que ele faça isso uma vez. Tá? Deixa eu ver aqui a pergunta de vocês. Um segundo. Aqui está 1 segundo, aqui está 500 e 500. Vamos lá. Ai, cara. Sacaram? Vou dar um reload. Olha só o que eu fiz. No primeiro momento, quando a gente estava colocando, simplesmente colocando para o botão ficar verde, e ele fosse fazer a transição, chamar a função do onComplete, né? Ele não ia me mostrar o Brasil de forma... Ele ia fazer assim, ó. Puf! Eu não ia conseguir ver esse botão ficar verde. Quando eu utilizei o Perform with Delay com 1 segundo, ele vai demorar 1 segundo para deixar você visualizar que ele ficou verde, para depois ele, em meio segundo, ele apagar o alfa do bloco da China e chamar depois o do Brasil. Olha só. E ainda fez a transição. Certo? Entenderam agora? Olha a loucura dos ends aqui, ó. Essa parte é que eu sempre bato. Vou tirar só um pouco do zoom aqui. Peraí, tava ali no outro. Vou só tirar um pouco do zoom aqui. Eu quero que vocês vejam aqui, ó, uma coisa. Tá vendo aqui, ó? Vocês querem que eu aumente o delay para aqui, ó? Acho? Não. Tu disse que eu tenho que colocar aqui delay igual a 1000? Mas eu acho que... Deixa eu ver aqui, deixa eu tirar uma dúvida aqui. Agora você botou uma pulga na minha cabeça. Espera aí. Tá aqui. Timer, biblioteca, timer, time performance delay, tô só olhando aqui a documentação, gente, só um minutinho. Não, ó, aqui eu não preciso botar timer não, que eu tô colocando aqui, ó, 1000 milissegundos, que é 1 segundo. E aí aqui logo em seguida ele tem que ser o listener, que no caso é a função que vai executar ele. Ele já está executando o atraso. Ah, tu quer aumentar no Transition To? Mas o Transition To do Brasil ou o Transition To do... Aqui, tu queres aumentar aqui? Dá uma demoradinha mais. Fica mais suave. Fica mais suave. Tá bom. Então, a gente criou aqui, né, nesse primeiro momento, a gente criou já uma condição para fazer com que ele bote cor no botão, mostrando que a gente acertou, e depois
ele jogue já para a próxima pergunta, certo? O que eu tenho que fazer agora, nesse próximo ponto, é fazer com que as respostas erradas fiquem com o botão vermelho, tá? Então, eu vou vir aqui, logo após esse meu end aqui, ó, eu vou colocar uma outra condição para ela. Eu vou colocar um else if, tá? Event ponto target, né? Aí eu vou dizer que é o, opa, um a mais, R2 China. Então ele vai preencher ele com a cor vermelha. R2 China set fill color 0.7,0,0. Já vou aumentar, gente, de novo aí. Salvar. Deixa eu aumentar esse código de novo. Tá? 0. E vou colocar outro else if igual a ele aqui, ó. Else if. Vou aproveitar o código aqui. Enfim. Só que vai ser para o resposta 3, né? Resposta 3, porque a gente sabe que aqui a resposta 3 está errada, tá? Então, logo depois dele vão ter 3 ends. End. Se eu salvar, ó, o que é que vai acontecer? Cliquei no Japão, resposta errada, tá? Eu sei que meu botão está funcional, eu sei que ele tá direitinho, mas a gente ainda vai aplicar aqui, quando ele der vermelho, tá? A gente vai fazer com que ele tenha um tempo aqui e ele perca 10 segundos, tá? Isso a gente não vai fazer hoje, tá? Mesma coisa, se eu clicar no Marrocos, também vai ficar vermelho, porque é a resposta errada. Vai perder 10 pontos. Clicando no verde, dá o tempinho e manda para o Brasil. Então, até esse presente momento, o que está acontecendo, né? A gente, após o segundo, ele faz a troca do alfa para 0, removendo o grupo da China e exibindo do Brasil. A gente fez essa suavização da nossa transição, né? Utilizando o Transition Tool. Que, feito isso, ele chama o grupo do Brasil, tornando ele visível. A gente utilizou também o nosso onComplete, né? Que aí chamando a nossa função. O que eu tenho para fazer aqui agora mais é o seguinte. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma... Deixa eu ver... Deixa eu só ver aqui uma coisa no meu código aqui, para não passar uma coisa errada para vocês. Tá. Não, tá certo. Beleza. Então, gente, basicamente, o que nós temos aqui é a criação do China e do Brasil funcional. Eu não vou trabalhar ainda hoje com vocês, porque já são praticamente 10h10, eu não vou trabalhar com vocês ainda a questão do grupo do Brasil, tá? A gente pode até já iniciar aqui um event para o Brasil, um event target para o Brasil de função, mas eu vou deixar, certo? Em suspensão para a gente poder continuar na aula de amanhã. Já são 10h10, tá? Eu vou só dar um espaço aqui nesse end aqui, porque lembra que tudo que a gente está colocando, a gente tem que colocar dentro desse end, da função aqui. Então é só para a gente não ter problema quando a gente for retomar amanhã, certo? Então, finalizado
parcialmente essa primeira parte do bloco da... Até a hora começa a gaguejar. Do bloco da China, e a gente vai começar a fazer amanhã já o bloco do Brasil. Vamos concluir o bloco do Brasil e vamos também descomentar o nosso bloco todinho da Venezuela que foi feito e também dar continuidade nele. Com certeza, com certeza. Terminar a aula agora, já estou finalizando a hora, eu já vou copiar esse código aqui, tá? Que ele está todo funcional. Já vou mandar para vocês no nosso Drive, numa pasta compartilhada com a pasta do dia 23/8, tá certo? Não, com certeza. Ó, só para vocês verem, geralmente eu não levo muito tempo para poder criar essas aulas. Hoje demorou, porque todo esse código aqui, ó, eu fui fazendo na mão. Aqui na aula eu até copiei, teve alguns pontos que eu copiei, mostrei essa questão do Ctrl D para substituir, mas é aquela coisa, é arriscado. Tem essa questão do tempo, tem a questão de eu estar transmitindo aqui para vocês, entendeu? Então, vejam a aula, tá? Quem quiser revisar amanhã de manhã, eu vou fazer o seguinte, eu vou subir essas aulas hoje à noite já. Então amanhã de manhã cedo, quem quiser já revisar essa aula amanhã, chama no Zap. Pessoal, disponibilizar a aula aí para mim aí, o link da aula. Já vou estar com os links prontos, tá? Só encaminhar para vocês. E esse código aqui, eu vou subir ele lá na nuvem, tá? E vou dar uma guitada o Luiz Alberto, que o Luiz Alberto gosta mais de usar o Git, tá? Então já vou disponibilizar. E quem quiser também, eu já posso também copiar esse código aqui e jogar no Zap. Mas eu acho que no Zap vai ficar ruim para copiar, tá? Então já vou disponibilizar no Drive, já vou subir as aulas, vou subir as 2 aulas de hoje. Então amanhã cedinho, quem veio quiser ver, já dá o grau, beleza, gente? Então é isso, tá? Para hoje, que a gente foi programado. Desculpa se uma hora eu fugi, porque sempre eu crio as nossas aulas aqui. Então às vezes uma hora eu vejo uma forma melhor da gente ver, de demonstrar esse conhecimento para vocês, de passar isso para vocês, tá? Então é isso aí, uma boa noite, nos vemos amanhã. E lembrando, amanhã provavelmente nós teremos o nosso primeiro aula de ODS, tá? Então vamos chegar no horário, tá? Senão a Cleusa vai puxar a nossa orelha, tá? É complexo, vamos errar. Eu errei pra caramba. É tanto que agora hoje, tanto que eu tive esse cuidado de hoje de cometer menos rateada. Como ontem foram várias rateadas, mas hoje foi legal. Eu gostei. Eu tava empolgado para poder passar isso para vocês hoje. Tá ficando cada vez mais bacana. Então é isso, galera. Boa noite, valeu. Vou subir os vídeos agora. E quem quiser, amanhã de manhã já tá no Zap. Valeu! É isso aí, Mário. Isso aí, é desse jeito. Valeu, obrigadão também. Boa noite, pessoal. Pra não falar besteira. Normal. Normal. Chega uma hora dessa também, a cabeça já tá. A cabeça fica desse tamanho. Tchau.